não conhece o pastor Wesley. Ele é Wesley Leite Chamorro Moraes, 31 anos, nascido em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, casado com Soares Machado e formado em Teologia pelo UNASP em 2012. Depois de tantos Graduação em meses, aconselhamento familiar e intervenção psicossocial. Acho que ele Também empolgado. tem um MBA em liderança pessoal e eclesiástica, também pelo UNASP. Participa da experiência de PGs desde 2013, então tem uma grande experiência nessa área. Ele é distrital na Missão do Tocantins desde 2014. Nos distritos de Miracema, Porto Nacional, e hoje encontra-se ali em Gurupi, liderando o distrito daquela igreja. Aí quer colocar a pessoa que acabou de chegar, não conheço. Pastor Wesley, agora é com você os momentos que se seguem. Obrigado pela apresentação. Geisa, pode só me colocar como anfitrião para eu conseguir fazer o compartilhamento de tela? Já coloquei. Ok. Então, meus amigos, é uma alegria poder estar com vocês. Só para vocês saberem, infelizmente, na apresentação anterior não deu certo o compartilhamento de tela. Eu acho que agora vai dar certo. Nós queríamos estar juntos, abraçando aí uns aos outros. Infelizmente, estamos aí nas limitações da pandemia ainda. E é o que nós temos para estar juntos nesse período que ainda enfrentamos. E a gente aqui vai agora fazer a apresentação. Eu não sei, Geisa, eu estou colocando aqui, ó, anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Aí eu não estou conseguindo fazer também o compartilhamento de tela aqui. Eu só preciso desse compartilhamento para ver se eu consigo fazer com o compartilhamento. Parece que agora vai. Isso. Bom. Tá tranquilo agora. Muito bem, obrigado. Ele só aparece aquela tarja novamente, pastor. Ok. Essa tarja eu não consigo fazer desaparecer mesmo. Ela vai ficar aí. Mas pelo menos a tela vai aparecer dessa vez. Eu sei que nós já oramos, mas eu convido vocês a fazerem mais uma oração antes de eu iniciar. Oremos. Nosso Deus e Pai, Tua palavra vai ser aberta, iremos tirar aqui algumas ilustrações para a nossa vida, que o Senhor venha nos ajudar a colocar em prática também em nosso pequeno grupo, em nosso encontro com amigos, e que o Senhor venha conduzir nossos pensamentos, palavras e emoções agora. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, eu vou falar aqui com vocês sobre esse tema, criando um ambiente de discipulado no PG. E quando nós falamos de uma coisa nova, eu gosto muito de usar uma ilustração, que é essa daqui, a ilustração do jogo de dados. Eu comprei um jogo de dados desse para mim, e aí eu comecei a jogar, e você sabe, o jogo de dados tem uma pontuação que vai do número 1 até o 20, e você joga 3 dardos, e depois o teu adversário joga mais 3 dardos, quem fizer mais pontos ganha. Mas tem regras nesse jogo. E a primeira regra é essa que você está vendo aí. No centro do jogo fica a mosca. E a mosca, ela fica na altura de 1,73 m. E você joga o dardo a uma distância de 2,37 m. O número mais alto que você encontra aí é o 20, mas a mosca, ela vale 50 pontos. E algumas pessoas tentam acertar na mosca, achando que ela é o local que mais vale, mas quando você conhece a regra do jogo, você descobre que a mosca não é o lugar que mais vale. Porque aonde está marcado aí, nesse alvo aí no 20, né? Onde está em vermelho e verde, se o dardo acertar aí, a pontuação ela triplica. Então, o triplo de 20 é 60. E o triplo de 19, de 18 e de 17 é maior
do que a mosca, que é só o quinto lugar que mais vale. Então, quando você não sabe as regras do jogo, você até se diverte, você é feliz brincando. Agora, quando você conhece as regras do jogo, aí sim você está fazendo o que é certo, o que é correto, e você pode ser feliz de verdade. E eu vou ver se eu consigo apresentar aqui para vocês como que é ver profissionais jogando isso em um campeonato mundial. Opa, não sei o que é isso. Não era aí. Vamos lá tentar de novo. Deixa eu só ir aqui no Safari de novo. Pronto. Ok. Deixa eu ver se vai. Vamos ver, então, aonde que os profissionais tentam acertar. Ok? Não sei se está saindo aí algum áudio para vocês, mas vocês estão vendo que quando os profissionais jogam, eles jogam aonde vale, aonde mais vale. Eles não ficam jogando os Pastor, o dados. vídeo não apareceu. Ah, o vídeo não apareceu para vocês? Então tá, vou interromper o compartilhamento aqui. Mas isso daí é o de menos, né? Esse vídeo é só para vocês terem aí vocês terem uma ideia de profissionais. Quando eles vão jogar, eles jogam de acordo com a regra, né? Deixa eu só ver se aparece. Está aparecendo agora? Não? Sim, Agora sim, pastor. agora sim. É só para vocês terem uma noção de que quando um profissional que conhece a regra, quando ele vai jogar, ele mira aonde mais vale. E nós corremos o risco de, quando falamos de discipulado, quando falamos de pequenos grupos, quando nós não conhecemos as regras, a gente fica jogando os nossos dardos em local que não vale tanto. E eu passei esse vídeo só para vocês terem uma noção de que quando a gente sabe de fato das regras, a gente vai focar, vai mirar naquilo que mais vale. Então, o meu objetivo aqui é apresentar para vocês agora quais são as regras, então, dessa vida de discipulado. Quais são as regras para eu fazer certinho o que é esperado de mim dentro de um pequeno grupo. Muito bem, eu preciso, então, definir o que é discipulado. E aqui está um texto muito importante para nós começarmos a definir isso. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Então, quando nós vemos esse verso, nós percebemos que fazer discípulos envolve o batismo, tá, de uma pessoa e ensinar essa pessoa a guardar todas as coisas com a promessa de Cristo de que Ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, quando eu olho para esse texto, que é um dos mais importantes quando falamos do que é discipulado, algumas perguntas surgem. E para mim são essas 3 perguntas que surgem no texto quando eu olho para essa ordem de Cristo de fazer discípulos. Quem que é o mestre? O que é ser um discípulo? E como acontece o discipulado? E aqui nós vamos para a Bíblia, porque é a Bíblia que nos dá as respostas. Em Mateus capítulo 23, verso 8, nós lemos o seguinte: mas vocês não serão chamados de mestre, porque só um é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Então, o que é que nós somos uns dos outros? Nós somos irmãos. Nós não somos mestre. Nós só temos um mestre. E você sabe quem é esse mestre? O nosso mestre é Cristo. Agora, há confusão quando nós falamos de discipulado, e algumas pessoas podem pensar que ele é o mestre de alguém. Que erro você achar que pode ser o mestre de alguém. Eu
tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas fragilidades. Eu não sou um modelo seguro a ser seguido por ninguém. O único modelo seguro a ser seguido por alguém é Cristo. E quando eu passo a olhar para o meu irmão, ou então para algum líder da igreja, quem sabe a pessoa que me deu estudo bíblico, quem sabe um pastor que eu tenho, quem sabe um ancião de igreja, eu vou ver fragilidades, eu vou ver falhas, e se ele é o meu foco, eu, então, inevitavelmente vou me frustrar como um cristão. O meu mestre infalível é Cristo, e isso precisa ficar claro. Cristo é meu mestre, e eu me encanto com isso. E, por incrível que pareça, a confusão existe, tá? Até hoje. As pessoas, elas acham que a visão dela de igreja é a melhor, e ela tenta, então, convencer um grupo de pessoas de que a visão dela de igreja é melhor, mas a visão de igreja correta é que está na Bíblia, é a que Cristo apresenta. E também nós temos outro problema, que são os irmãos que olham para algum líder da igreja e pensam, olha, aquele ali é meu mestre, não, eu vou seguir ele, o que ele falar eu vou estar dentro, mas não é isso que a Bíblia também nos ensina. Esse outro texto aqui, que a gente pode ver, em 1 Coríntios capítulo 1, versos 12 e 13, nós encontramos um apelo de Paulo à congregação, e ele diz o seguinte: refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, e aí ele pergunta, será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, aqui ele está dizendo, olha, meus irmãos, não fiquem divididos. Como que vocês vão dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, que é Cefas, que é Pedro, eu sou de Apolo, e outros dizendo, eu sou de Cristo? Como isso? Ele pergunta, Cristo agora está dividido? Não. Ele fala coisas absurdas, né? Será que Paulo foi crucificado por vocês? É claro que não. É Cristo que foi crucificado. Vocês foram batizados, e lembra que o batismo tem a ver com discipulado. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de quem vocês foram batizados? Paulo pergunta. E a resposta é Cristo. Então, uma coisa que tem que ficar clara para nós é que o nosso mestre é Cristo. E aqui, então, eu entendo que nós respondemos a primeira pergunta. Quem é o mestre? O mestre é Cristo. Agora, a segunda pergunta, que precisa ser respondida. O que é ser um discípulo? Beleza, Cristo é o meu mestre. Eu sou um discípulo de Cristo? Você tem segurança que é uma discípula, que é um discípulo de Cristo? Vamos ver o que a Bíblia apresenta sobre isso. João capítulo 8, verso 31 e 32 diz, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são o quê? O que está escrito aí? São verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, como que eu sei que eu sou verdadeiramente um discípulo de Cristo? Se eu permaneço na palavra dele, que é a Bíblia. E isso pode me ajudar aí, silenciando? Então, se eu tenho comunhão com Cristo, se eu coloco a Bíblia em primeiro lugar, se eu estudo ela diariamente, eu tenho comunhão com Deus e verdadeiramente eu sou um discípulo dele. Mais claro do que isso na Bíblia é impossível. Um outro texto importante é esse de João, capítulo 13, verso 35, que diz, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E a ideia que aparece aí é do relacionamento. Então, um verdadeiro discípulo de Cristo, ele vai amar o outro. Ele vai ter um relacionamento de amor com as pessoas, um relacionamento de amor com seus irmãos de igreja, um relacionamento de amor com as pessoas do trabalho, um relacionamento de amor com a sua família, com seus amigos. Com os amigos, é claro. Mas você vai ser uma pessoa que ama. E essa é uma característica de um discípulo.
E você viu lá primeiro o aspecto da comunhão e agora você vê um aspecto aqui do relacionamento. E agora, então, vamos para a outra área do discipulado, né? de um verdadeiro discípulo. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, o fato de eu testemunhar sobre quem é Cristo a outras pessoas faz de mim um discípulo, e isso é missão. E aqui nós vemos os 3 aspectos que nós tanto falamos, né? Comunhão, relacionamento e missão. Ainda nessa definição do que é um discípulo, eu gosto do que está escrito no livro Nos Passos do Mestre, do pastor Adolfo Soares. Ele diz: discípulo é um seguidor de Jesus, um aprendiz de Jesus e alguém comprometido com Jesus. Esse é um discípulo. Ele é um seguidor de Jesus, ele é um aprendiz de Jesus e é alguém comprometido com Jesus. E aí você faz a pergunta para si mesmo: você está comprometido com Cristo? Então você pode dizer que é um discípulo dele. O que Herman White também diz é muito importante, em Ciência do Bom Viver, página 102. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Essa é uma característica de um discípulo. Ele está levando pessoas a Cristo. Ele é um missionário. Ele é uma testemunha de Cristo onde ele estiver. Então, eu creio que nós já respondemos as 2 primeiras perguntas. Quem é o mestre? Jesus Cristo, Deus. O que é ser um discípulo? É ter comunhão diária com Jesus, com Deus. É ter um relacionamento de amor com a minha comunidade, com os meus irmãos. E estar comprometido com a missão de fazer novos discípulos. Comunhão, relacionamento, missão. Característica de um discípulo. E a última pergunta: como acontece o discipulado? E aí nós vamos para a Bíblia de novo. O primeiro texto importante é o que está aí em João capítulo 14, versos 16 a 18, que diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Então, a promessa de Cristo de que nós não ficaríamos órfãos, de que nós não ficaríamos sozinhos, ela se cumpre com o Espírito Santo. Então, hoje eu não tenho a presença física de Jesus. Infelizmente, hoje eu não posso ver Jesus face a face. Infelizmente, eu não posso tocar e sentir Cristo, mas eu tenho a certeza de que eu não estou sozinho graças ao Espírito Santo. E Jesus, ele cumpre a promessa de ser o nosso mestre através da pessoa do Espírito Santo. Então, o primeiro aspecto do discipulado é o Espírito Santo. O outro é o que está aqui em João capítulo 15, verso 7. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Qual que é o contexto aqui? A parábola de Jesus como a videira e nós os ramos. E onde ele fala que todo ramo que está nele, esse dá muito fruto, porque sem ele não podemos fazer nada. E essa parábola é importante porque Jesus conta a parábola da videira antes de morrer, antes de se separar dos discípulos. E ele fala que deveríamos ter uma união com ele, íntima, assim como o ramo tem com a videira. E como que eu permaneço nele? Ele fala através, se as minhas palavras permanecerem em vocês, através da Bíblia. Então, o discipulado envolve o Espírito Santo e a Bíblia, a palavra de Deus. Esse texto também nos ajuda a entender o papel e como acontece o discipulado. Lucas, capítulo 6, verso 40 diz: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Então, discipulado, e o texto aqui, é claro, tem a ver com discipulado,
envolve aqui a instrução. Então, o discipulado envolve eu instruir uma nova pessoa no estudo da Bíblia. Envolve estudo bíblico. Se não tem estudo bíblico, não está acontecendo um processo de discipulado. O processo de discipulado passa pelo ensino da Bíblia. E ele se encerra, na verdade, né, ele continua com esse verso aqui de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Aqui é Paulo falando para alguém que ele discipulava, né? Timóteo, e ele está falando que o que ele ouviu, Timóteo, o que você ouviu de mim, transmita a homens que eles tenham condições para instruir a outros, para passar adiante a informação que você recebeu. E isso tudo é o discipulado. E aqui tem uma ilustração que eu uso, né? Então, o discipulado envolve eu estudar a Bíblia com alguém. Aqui você está vendo, né? É a conversão, é quando a pessoa se batiza. E aí, então, eu ajudo essa pessoa que foi batizada agora a ela também ensinar a Bíblia a outra pessoa, até que ela tenha condições de fazer isso sozinha, passando isso adiante. Então, o Espírito Santo, ele fala, ele me ensina através da Bíblia, em um estudo bíblico, e eu, então, passo isso a outras pessoas. Então, se eu pudesse dar uma resposta do que é o discipulado, como acontece o discipulado, a minha resposta é essa que você está vendo na tela. Como acontece o discipulado? Quando um discípulo conduz um novo discípulo ao mestre com M maiúsculo, o mestre Cristo Jesus. Agora, por que fazer isso no pequeno grupo? Porque o pequeno grupo deve ser o meio para viver essa experiência de discipulado. O primeiro texto importante é esse aqui de Êxodo, capítulo 18, verso 21, que diz: procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E aqui está o número menor. Qual que é o contexto? Moisés estava liderando todo o povo de Israel. Jetro foi visitar Moisés e viu que a coisa não estava acontecendo da maneira correta. Moisés estava se cansando e cansando também o povo. Então, ele recomendou que Moisés dividisse ali responsabilidades com as pessoas, e o grupo menor era de 10. Então, o atendimento melhor, mais próximo, acontecia em um grupo menor, em um pequeno grupo aqui de 10 pessoas. Um outro exemplo que nós temos também na Bíblia é o que nós encontramos aqui em Marcos, capítulo 3, versos 13 e 14. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Olha só aqui os apóstolos, né? Os 12. Para que eles foram chamados? Para estar com Jesus, para ter comunhão com Jesus, para ter relacionamento com Cristo e uns com os outros, e para eles irem pregar. Todo o processo discipulado aqui na escolha dos 12. Então, Jesus usou essa estratégia para salvar o mundo inteiro. Ele concentrou a vida dele de maneira especial em 12 pessoas, em um pequeno grupo, para que eles pudessem reproduzir isso com outras pessoas depois. Então, por que trabalhar com os pequenos grupos? Porque essa é uma estratégia divina. A irmã White colabora com isso. Beneficência Social, página 107, ela diz: a formação de pequenos grupos como base de esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Essa é a estratégia de Deus, e eu creio nisso daqui. Um outro texto que ela usa é esse aqui, ainda no mesmo livro, e ela diz o seguinte: se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos a fim de trabalhar, não somente pelos membros da própria igreja, mas também pelos incrédulos,
Então, assim, a frase, a informação tem tudo a ver com o que está na Bíblia. E com a experiência ali de Moisés também, dividir, se a igreja tem grande número, divida elas em grupos pequenos para eles trabalharem pelos da própria igreja, tá? E também pelos incrédulos. E o pequeno grupo, ele atende esses dois grupos. Ele atende o irmão da igreja e o pequeno grupo, ele atende o incrédulo também. E agora, finalmente, meus irmãos, vamos responder essa pergunta, né? Como que eu crio o ambiente de discipulado no PG? Até agora eu estava explicando as regras do jogo, eu expliquei o que é discipulado, eu expliquei o porquê fazer isso no pequeno grupo e eu creio que você concorda com o que eu falei. Agora, como que eu crio esse ambiente de discipulado no PG? E a Bíblia novamente vai ser usada. Ela diz aqui em João capítulo 15, verso 5, Jesus falando para os discípulos, ele diz: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Aqui Jesus, ele está levando o relacionamento dele com seus discípulos para um nível ainda mais profundo. Ele chama os seus discípulos de amigos. Vocês são meus amigos. Porque eu tenho deixado vocês conhecerem tudo que o Pai me deu. A amizade, ela tem o sabor do amor. E tudo que é feito com amor fica melhor. Se eu precisar falar alguma coisa assim, sei lá, precisar disciplinar uma pessoa, se tiver amor, vai bem. Que é a coisa mais difícil que às vezes nós fazemos como igreja. O amor faz toda a diferença. E olha só como que João, no 3 João capítulo 1, verso 15, nós lemos esse mesmo aspecto. A paz esteja com você, os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos um por um. Eu confesso que quando eu leio um texto desse, meu coração se alegra aqui. Olha só o tipo de relacionamento que João tinha com os seus irmãos de fé. Eles eram amigos. Todos eram amigos uns dos outros. Então, eu creio que o ambiente para que o discipulado aconteça é um ambiente de amizade. E isso é tão sério, meus irmãos, que eu estou trazendo aqui para vocês uma entrevista feita com nossa igreja adventista e está aqui no livro Comunidade de Amor, página 80, de James Kress. Ele fala de um movimento que acontece também, infelizmente, aqui em nosso país. Nós, como adventistas, batizamos muitas pessoas, mas nós também perdemos muitas pessoas saem da igreja também. É praticamente o mesmo número. Batizamos 1 milhão, mas saiu também 1 milhão de pessoas. O que acontece? Porque nossa igreja continua aonde está. Os anos passam e eu batizo pessoas, mas as pessoas não ficam na igreja. Por quê? Ele pegou 50 pessoas da nossa igreja que foram batizadas há pouco tempo e elas estavam ativas na igreja. E na entrevista ele descobriu que essas pessoas que haviam sido batizadas há pouco tempo e estavam ativas na igreja, elas tinham pelo menos 7 amigos na igreja. E ele atribui à amizade dessas pessoas o fato delas estarem ativas na igreja. E aí ele pegou 50 pessoas que foram batizadas na igreja adventista e em pouco tempo elas saíram da igreja. 1 ano depois, saíram da igreja adventista. E ele fez 2 perguntas que você encontra aí nessa tela, né? Warren Hartman fez 2 perguntas a pessoas que tinham saído da igreja havia pouco tempo. A primeira pergunta: por que saíram da igreja? E a segunda pergunta: o que influenciaria mais sua escolha por uma nova igreja? A resposta mais frequente à primeira pergunta foi: eu não me sentia parte do grupo.
Então, por que as pessoas saem da igreja? A resposta mais frequente é: eu não me sentia parte do grupo. E aqui é muito importante, meus irmãos, porque a nossa igreja adventista tem como seu ponto mais forte a doutrina. A nossa pregação ela é bíblica. As pessoas assistem ao Novo Tempo, vem uma pregação, recebem o estudo bíblico nosso, elas falam: o que essa igreja prega está na Bíblia. Só que estar na igreja que prega a verdade não é suficiente. E as pessoas vão sair de nossa igreja se elas não tiverem amigos, se elas não se sentirem parte do grupo. E nós temos pessoas que se batizam na igreja, como eu disse para vocês, sem ter amigo nenhum. Ela falou assim: olha, nessa igreja está a verdade, eu vou me batizar. E ela não tem amigo nenhum. E as pessoas que acabam saindo da igreja é porque acabaram não se sentindo parte do grupo. E também a segunda pergunta, né? O que influenciaria mais sua escolha por uma nova igreja? E a resposta de 75% dos entrevistados foi: eles estavam procurando uma igreja que tivesse mais cordialidade das pessoas. Eles estavam procurando uma igreja mais amiga. Talvez esse seja o nosso desafio, ser uma igreja mais amiga, ter um ambiente de amizade. E, meus irmãos, é por isso que nós precisamos do pequeno grupo. Porque o que nós fazemos na igreja é algo formal. Estava pregando aqui na igreja há poucas horas. Eu estava lá de sapato social, calça social, estava lá de terno e gravata, todo mundo me chamando de pastor, um ambiente formal. E o que nós fazemos na igreja? Nós ensinamos pessoas. Na escola sabatina nós ensinamos, no culto de quarta-feira ensinamos um texto bíblico para as pessoas, no culto de domingo também, sábado pela manhã, ensino. Agora, aonde que nós vamos ter um ambiente que vai favorecer a amizade? É no PG. E aqui eu estou trazendo uma proposta para quem faz o encontro de PG, mas eu sei que você pode fazer o seu pequeno grupo com a sua turma de bike, com a sua turma que você faz algum tipo de esporte juntos e por aí vai. A minha ideia é só mostrar para vocês que em um encontro de PGs, alguma dessas coisas que tem que acontecer. Mas a proposta que eu estou trazendo para vocês aqui é para um encontro de pequeno grupo mesmo, sexta-feira à noite. Um encontro que favoreça a amizade. E aqui você está vendo já a tela completa, mas uma coisa importante para falar aqui é que tem que ter horário para começar e terminar. E deve ser uma reunião curta de pelo menos 1 hora. Eu sei que tem gente que vai assim na casa do outro e fica pensando: nossa, né? Vou ficar aqui à vontade, que maravilha ficar nesse lugar. Aí fica lá até 10 da noite, até 11 da noite, mas isso não é o padrão, viu? As pessoas, elas querem descansar, querem dormir, então faça uma reunião pontual, tá? Para a pessoa ficar com gostinho de quero mais mesmo. E ela sentir vontade de voltar na próxima sexta-feira e ter um encontro curto, mais significativo. E aqui, então, tem uma sugestão de um encontro para 1 hora. E aqui eu vou agora detalhar os passos. Então, a primeira coisa que acontece é o quebra-gelo. E o quebra-gelo, a melhor forma de fazer, eu creio que é uma pergunta que todos respondem. Por exemplo, essa que eu coloquei aqui, né? Qual foi a coisa mais significativa que aconteceu com você na última semana? E todo mundo responde essa pergunta. No site que eu estou mostrando aí, quebragelos.com.br, você encontra também várias perguntas para você usar. E quem tem a Bíblia Missionária, eu tirei um print da minha Bíblia Missionária, e você está vendo aqui, por exemplo, um modelo de reunião de pequeno grupo que tem na Bíblia Missionária, que está em Mateus capítulo 13, e aqui tem também uma pergunta de quebra-gelo. E eu vou até ler para vocês, ó. Se você soubesse que um de seus amigos está traindo sua confiança, qual seria a sua atitude? Por que você reagiria assim? Faz essa pergunta no começo e deixa todo mundo responder. O melhor quebra-gelo que esse, para mim, não tem. Você deixa todo mundo participar e não precisa ficar pensando em algo mirabolante para fazer de dinâmica a cada encontro de PGs. E quem tem a Bíblia Missionária já tem isso pronto. Depois do quebra-gelo, aí vem algo importante, que é uma oração reconhecendo a presença de Cristo naquele encontro. O que você
ao fazer essa oração, você está dizendo, olha, isso aqui não é encontro comum. Então, se você vai fazer um esporte, por exemplo, como o seu pequeno grupo, vai fazer uma bike como o seu pequeno grupo, tem que ter oração, tá? Se não tem oração, você está só pedalando com a pessoa. Aqui, depois da oração, isso agora na reunião mesmo, de sexta-feira, aí entra o louvor. Então, eu acho que faz muito mais sentido eu colocar o louvor depois dessa oração. Às vezes eu vou no PG que eles começam com louvor, tipo, ó, vamos cantando até o pessoal chegar. Mas eu acho melhor você começar com quebra-gelo, aí você faz uma oração, e agora sim você entra com louvor, porque faz mais sentido eu louvar a Deus depois que eu reconheci que Ele está no meio daquela reunião. Aí depois disso vem uma proposta de um quadro, onde você separa uma das pessoas que estão ali e conhece melhor ela. Eu chamo isso de retrato da minha vida. Você pergunta qual é o seu nome completo, quem é a sua família, qual é a melhor recordação da sua infância, qual é o seu passatempo, o seu hobby, que sonhos você tem para realizar ainda, o que você sente que pode melhorar em sua vida, o que você acha que está muito bem na sua vida. Meus irmãos, são perguntas assim que parecem bobas. Mas eu já fui em alguns encontros, eu fiz essas perguntas aqui, e as pessoas responderam coisas que ninguém ali sabia. Só de fazer essas perguntas aqui, você conhece melhor as pessoas. A ideia de você ter um momento como esse aqui é desenvolver amizade, é você conhecer melhor outra pessoa. Depois disso, vem os momentos de pedidos de oração, e aqui o meu conselho é fazer em dupla. Porque se você já teve um primeiro momento onde todo mundo falou no quebra-gelo, agora faz em dupla esse momento. Porque se você deixa todo mundo falar de novo, fica enrolado o negócio. Toma tempo demais. Às vezes só isso aqui toma meia hora. Então faz em dupla, fica algo direto, algo ao ponto. E quando você faz em dupla, você ainda se aproxima melhor de pessoas que estão lá. Depois disso vem um quadro chamado, que eu chamo de cadeira da bênção. Agora que é para um pedido especial. Alguém que precisa de uma bênção, da reunião do encontro até o próximo encontro. Então, por exemplo, hoje é sábado, a pessoa precisa receber a bênção até a próxima sexta-feira, onde vai ter encontro de PG. E aí todo mundo já faz a primeira oração pedindo a bênção que essa pessoa precisa, e ela vai ter a oportunidade de contar a bênção dela antes de uma nova pessoa sentar na reunião seguinte. Então, é um pedido urgente. E todo mundo orando por essa pessoa durante a semana cria um vínculo espiritual entre as pessoas que estão nesse encontro. E aí, então, vem o momento de estudo da Bíblia, que é abrir a palavra, ler um texto e fazer perguntas. Então, o papel do líder aqui não é ele ensinar um conceito para as pessoas, não é uma pregação. O papel do líder aqui é perguntar para que as pessoas respondam o que o texto bíblico estava dizendo. E aqui eu estou dando, tem um print aqui da minha lição de jovens que eu tenho no celular, porque na parte de sexta-feira tem uma área da comunidade, na verdade não é na sexta-feira, né? Tem uma área de comunidade na lição da Escola Sabatina dos Jovens, e tem ali as perguntas para serem usadas no pequeno grupo. É uma sugestão. Quem tem classe de jovens pode usar a própria lição para esse momento aqui do estudo da Bíblia. E quem tem a Bíblia missionária, eu estou abrindo ela inteira, e você que tem a Bíblia já conhece, você está vendo que ela tem essas áreas aí, né? De quebra-gelo, do conhecendo e interpretando o texto e aplicação do texto. E aí você está vendo que o texto usado aqui foi Gênesis 1, e quando você vai para conhecendo e interpretando o texto, que é esse momento de estudo da Bíblia, é só perguntas. Ó. Quem é o único criador de todas as coisas? O líder pergunta e deixa a pessoa responder. Qual era a condição da terra no início? O líder pergunta e deixa a pessoa responder. Ele não vai estar ensinando, ele só vai estar perguntando. E ele encerra com a aplicação do texto aqui no final. De que maneiras os atos criadores de Deus no Gênesis podem nos ajudar a compreender melhor seu caráter? E ponto. Ele faz a pergunta e deixa o pessoal falar. E assim a amizade ela vai acontecendo dentro do PG. E para encerrar, eu gosto de falar que o PG deve ser encerrado com a cadeira vazia. Porque essa é a ponte do PG para a missão. Você fala, olha, nós estamos aqui nessa reunião, foi bom? Foi muito bom. Agora, você tem algum amigo que não está aqui hoje e você gostaria de trazer?
E aí você lança o desafio para que uma das pessoas traga um novo amigo para o próximo encontro. E isso vai gerando cada vez mais pessoas para o teu encontro, e isso vai favorecer o discipulado, né, o estudo bíblico. Eu coloquei aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o PG, ele estar linkado com uma unidade de ação da Escola Sabatina, porque aqui nós temos essas metas, e essas metas da unidade de ação da Escola Sabatina devem ser as metas de um pequeno grupo, especialmente da missão. Número de duplas missionárias. Então, o PG deve estar dividido em duplas missionárias e ter metas para isso e uma avaliação no final de cada trimestre. Número de pessoas recebendo estudos bíblicos. O PG deve ter uma meta de pessoas recebendo estudos bíblicos e avaliar isso a cada trimestre. E também número de pessoas a serem batizadas. O PG deve ter uma meta de batismos e avaliar essa meta a cada trimestre. Então, quando o PG ele está linkado, vinculado a uma unidade da Escola Sabatina, fica mais fácil o acompanhamento da missão acontecer. Então, meus amigos, meus irmãos que estão aqui, esse foi o objetivo dessa minha palestra, criando um ambiente de discipulado no PG, mostrar para vocês o que é discipulado, o porquê fazer isso no PG, e apresentar um modelo, lembrando que o ambiente é um ambiente de amizade, e apresentar para vocês um modelo de encontro curto, de 1 hora, para que aconteça mais amizade no encontro. Então, meus irmãos, espero que tenha sido útil para vocês que nos acompanharam, e aqui agora o espaço está aberto para compartilhamento, para perguntas. Nós temos, pastor, 2 minutinhos só para terminarmos. Mas a Irami falou que tem um PG jovem que já usa essa dica aí que o senhor deu e que tem sido muito bom. É uma bênção. E aqui o pastor Eliseu lhe parabeniza também pelo tema. E eu também, desde já lhe parabenizo, porque foi muito bom lhe ouvir nessa tarde. Alguém mais? Júnior também, parabenizando aqui. Muito bem. Obrigado aí pela interação de vocês. Nosso tempo terminou. Já estamos nos direcionando novamente ali para o YouTube, onde teremos as próximas participações. Foi muito bom ter cada um de vocês conosco nesse momento. Eu acredito que é sempre algo a mais para a nossa experiência e para que os nossos PGs cresçam a cada dia. Depois nós vamos ver os frutos, os resultados, quando encontrarmos com vocês por aí. Pastor, você pode orar conosco? Oremos. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por estarmos juntos aqui nesse momento e que o Senhor venha nos ajudar a viver. Eu creio que eu acabei de falar aqui o ideal do Senhor para nós como igreja. Nós lutamos para que isso aconteça em cada uma de nossas congregações. O Senhor sabe a luta que estamos em meio a uma pandemia ainda temos algumas limitações para viver a plenitude disso que foi falado, mas que pelo menos todos nós que estamos saindo daqui saiamos com a necessidade de criarmos um ambiente de amizade em nossas igrejas e nos ajude a viver de fato essa experiência. Esteja com cada pessoa que está aqui, que ela possa ver que está valendo a pena se comprometer contigo. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde a todos. Até mais. Até mais. Saudades também. Fique com Deus, viu? Tchau.